grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Hoje nós vamos falar aqui de mais uma rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A Caldense viaja amanhã pela manhã para Patos de Minas, onde vai cumprir o seu compromisso diante do Mamoré pela quarta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E claro que a expectativa é esperar uma reabilitação do time da Caldense. Você vai ficar sabendo também sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos que começam hoje, né? E vão terminar só na segunda-feira, né? Que teremos jogos inclusive na segunda-feira. A Copa Sul-Americana, os jogos de ontem, nós vamos falar da vitória do Cruzeiro, da virada do Bragantino, a Libertadores, né? Também teve vitória do Fluminense e do Botafogo, mas teve um empate do São Paulo, né? E o vôlei da Caldense, a gente vai dar um enfoque aqui, e o Vulcão, que vai participar do campeonato da segunda divisão. O presidente confirmou, o Alessandro Gaiga, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas vamos começar falando da Caldense, né, que viaja amanhã para Patos de Minas, amanhã 8 horas da manhã, enquanto a gente vê algumas imagens aí do empate entre Caldense e Boa. A Caldense tem a volta do Kennedy, que cumpriu a suspensão pela expulsão no jogo diante da URT. Ele não jogou contra o Boa, ficou no estaleiro aí, estaleiro não, né? Ficou cumprindo a suspensão. Pode ser que o Mauro Fernandes tenha a volta também de mais um jogador que estava no departamento médico, né? O Michael Douglas. As informações não estão chegando, mas a gente imagina que possa, de repente, ser mais um jogador à disposição do Mauro, né, que já teve agora também a chegada de mais um meio-campista, né, que foi recambiado aí, até reestreou contra o Boa. Mas então é esperar que a Caldense possa, de repente, voltar de Patos de Minas, quem sabe com uma vitória, subiria para 4 pontos, seria a redenção. O próprio Mauro Fernandes, ele deu uma explicação assim: a Caldense não foi feliz em 3 jogos, foram 2 derrotas e um empate. Se isso tivesse acontecido paulatinamente, tipo assim, uma vitória, uma derrota, mais uma vitória, um empate, isso poderia, sem dúvida alguma, hoje não está pesando tanto quanto está pesando no contexto da pontuação da Caldense. Mas enfim, vamos aguardar que isso realmente possa acontecer, né? E a Caldense efetivamente possa começar a somar mais pontos, porque ela tem apenas 1 ponto, é a pior campanha do campeonato. A gente tem que lembrar que o último de cada grupo, e ela é a última colocada do grupo dela, o grupo B, o último de cada grupo cai para a segunda divisão. A gente sabe que tem o VEC no mesmo grupo aí, o VEC não está fazendo também uma boa campanha. A Caldense tem no cômputo do campeonato 2 jogos contra o VEC, e se ela ganhar os 2 contra o VEC, ela não cai, mas não é o risco só do rebaixamento que nós estamos analisando aqui. É a possibilidade da Caldense classificar entre as 3 melhores e passar para o hexagonal, e aí vai ser uma outra história, né? Tomara que sim. Mas vamos complementar essas informações analisando a rodada deste final de semana pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? Nós teremos aí, primeiro vamos com as classificações. No grupo A, olha, campanha brilhante está fazendo o Democrata e o próprio Aimorés, né? O Democrata, até porque já fez 2 jogos fora de casa, tem 5 pontos, é um time ainda invicto no campeonato. O Aimorés também tem 5 pontos, está invicto. E o Tupi, que é o terceiro colocado, essas 3 são as que estão melhor encaminhadas para o hexagonal, né? Tem muito chão ainda, tem muito campeonato, mas os times vão se distanciando e vão marcando território. Então, Democrata, Aimorés e Tupi, os 3 melhores. Com 3 pontos também, ou seja, o mesmo número de pontos do Tupi, estão o Nacional de Muriaé e o Valério, tem 3 pontos. Mas o Tupi é o que fecha a zona de classificação. E na última posição, o Betim, tem só 2 pontos ganhos no grupo. Hoje estaria rebaixado, né? Claro que vale lembrar, tem muito campeonato ainda pela frente.
E o grupo B, que é o grupo da Caldense, nós temos aí a URT, que ganhou do Mamoré lá e foi para a primeira posição, 7 pontos ganhos. O Norte Sport tem meia dúzia, é o mesmo número de pontos do Mamoré. Então essas três são as três que hoje estão na zona de classificação. Depois vem o Boa com 3 pontos, o Varginha, que é o VEC, com 1, e a Caldense também com 1. Só que no saldo de gols, o VEC tem 1 gol pró e a Caldense não tem nenhum. Então é a diferença que a gente tem aí hoje na classificação, por isso que a Caldense é a última colocada. Então vamos aí para os jogos deste sábado, já tem o início da rodada aí. O Aimorés, lá em Ubá, recebe o Democrata de Sete Lagoas. O Tupi vai enfrentar o Valério, lá em Juiz de Fora. E o Norte Sport, lá em Montes Claros, recebe o Boa, que é um dos 2 times de Varginha. No domingo, mais 2 jogos, né? Lá em Betim, o Betim enfrenta o Nacional de Muriaé. E o Valério, lá em Itabira, vai receber a URT. E um jogo na segunda-feira, que é exatamente o jogo da Caldense, né? Lá em Patos de Minas, 8 da noite, na segunda-feira, o Mamoré enfrenta a equipe da Caldense. Então, são os jogos do campeonato, da 4ª rodada do Campeonato Mineiro do módulo 2. Tomara, a gente fala aqui de novo, que a Caldense volte reabilitada, com um bom resultado e volte a sonhar com a sua classificação entre as 3 melhores do grupo B. Porque as 3 melhores do B e as 3 melhores do A vão fazer um hexagonal final, de onde saem as 2 que sobem para a principal divisão. E as 2 últimas, uma de cada grupo, ao final da fase classificatória, lamentavelmente vão cair para a 2ª divisão. Bom, falando em 2ª divisão, nós vamos falar daqui a pouco do Vulcão, mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos para um bloco de apoio, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? A rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente. Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o Minas Esporte. Vamos falar do brasileiro da Série B de bola. Vamos primeiro conferir a classificação do campeonato. Olha, o Santos retomou a liderança, tem 12 pontos, está junto com o Sport, né? Nos critérios de desempate, pelo saldo de gols, o Santos está na frente.
Santos, Sport, depois vem o Goiás com 11, o Vitória com 9, aliás, o Vila Nova com 9. O América tem também 9, mas o Vila fecha a zona de classificação. Aí depois do América tem com 8 pontos o Ceará, o Operário do Paraná, a Chapecoense e o Mirassol. Tem 2 times com 7 pontos, o Coritiba e o Avaí. Depois aparecem Novo Horizontino com meia dúzia, CRB e Ponte Preta com 5, o Amazonas, o Brusque e o Botafogo de Ribeirão Preto com 4. Só que o Botafogo abre a zona do rebaixamento e junto com ele estão Guarani, Ituano e Paysandu, todos com 3 pontos ganhos. Hoje nós teremos 2 jogos pelo Brasileiro da Série B. Lá em Alagoas, o CRB recebe o Vila Nova de Goiânia e em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, o Novo Horizontino pega o Coritiba. 3 jogos serão amanhã. Amanhã lá no Recife, Sport e Avaí. Eu falei outro dia aqui, deixa eu repetir. Quem está lá no Avaí é o Marcelinho Albino, auxiliar técnico. E já apareceu ali no banco, foto dele e tal. Quem sabe o início de uma boa carreira, né? Porque o Marcelinho tem todos os cursos da Confederação Brasileira de Futebol. Então ele está preparado para, de repente, ganhar condição, ganhar impulso, né? E o Avaí pode ser essa alavanca para a carreira do Marcelinho. Então o Sport recebe o Avaí do Marcelinho Albino. O Amazonas, lá em Manaus, joga diante do Paysandu. E em Goiânia tem Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. E são os jogos de amanhã. 4 jogos domingo. Olha lá, o Santos, ainda com portões fechados na Vila Belmiro, joga diante do Brusque, lá de Santa Catarina. Em Mirassol, na região de São José do Rio Preto, o É pega o Ituano, é um confronto de paulistas. A Chapecoense, lá em Chapecó, recebe a Ponte Preta. E lá no Paraná, em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário joga diante do Ceará. E um jogo ficou para segunda-feira, né? O Guarani, lá em Campinas, recebe o Coelho, o América Mineiro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Falando agora da Copa Sul-Americana, dois brasileiros aí foram bem, né? O Cruzeiro bateu a União La Calera pelo placar de 1-0 em Belo Horizonte. Universidade de Quito empatou com a Aliança Petroleira em 0-0. O Racing bateu o Coquimbo Unido, que é chileno, por 3-0. E o Esportivo Luquenho, lá no Paraguai, perdeu para o Bragantino de virada, hein? O Braga está mostrando força e competência. 3-2 para a equipe do Bragantino. Bom, vamos ver os gols. Aliás, o gol da vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez 1-0. Aí um drible aqui pelo setor direito, o cruzamento e de chapa, né? O atacante cruzeirense pegou ali, aproveitando muito bem o cruzamento. 1-0. E também os gols da virada do Bragantino pelo placar de 3-2, né? O Bragantino jogando de branco. Ali uma bobeira do goleiro, né, cara? Esse goleiro é goleiro de seleção brasileira. Foi goleiro da base, das categorias de base da seleção brasileira. Não pode ter um erro desse, né? Vacilou. E aí o Bragantino foi fazer o gol de empate. Que golaço, hein? Puxou para dentro e bateu. Só que o adversário ainda de cabeça, fazendo 2-1. E aí o Bragantino, já no segundo tempo, com 2. E o terceiro, 3-2 para o Bragantino. Bela vitória do Braga, de virada. O Bragantino é um time tinhoso, difícil de ser batido, né? E depois do jogo, inclusive, o Caixinha, Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, falou sobre essa vitória. Aliás, a gente tem que agradecer aqui a assessoria dos clubes, né? Que colocam na íntegra e a gente seleciona um trecho da coletiva que nós vamos fazer com o Pedro Caixinha. Vamos lá. Bueno, ha sido un partido que ha tenido distintos tiempos, distintos momentos, distintos resultados inclusive, ¿no? Creo que el equipo ha entrado muy bien, a pesar de ese gran error de nuestro portero que termina con el primer gol. Pero los primeros 15 minutos del equipo han sido muy buenos, contando
hasta el momento que haces el entrada. Ahí dejamos de ser ese equipo mandón en el partido, teniendo el balón, llegando juntos, jugando en la última zona, y permitimos que el rival jugara su juego, que es un juego directo, que es un juego vertical, que es un juego de estirar constantemente el bloque rival, y entonces con eso permitimos que llegaran a hacer la voltereta en el resultado. En el segundo tiempo creo que ha sido más un tema de orgullo, ¿no? Orgullo de buscar tener más el control del juego con el balón. Creo que lo hemos logrado en buena parte del tiempo, pero también después, curiosamente, del tercer gol, de nuevo le dimos el juego al rival y de nuevo tuvimos que sufrir con ese juego vertical y no teniendo nosotros el control de este mismo partido. La victoria era la única cosa que nos interesaba. Cuando entramos en la cancha sabíamos que Racing había ganado por 3-0, pero la idea era salir de aquí de hoy con 12 puntos y dejar todo para la última fecha. Entonces, en ese objetivo, que era el principal, lo hemos logrado. Caixinha parece estar falando dentro de uma caixinha, né? Tá difícil de entender o Pedro, mas tá bom. É o que a gente faz aqui para trazer a palavra do treinador, dos treinadores, agradecendo sempre a assessoria de comunicação dos clubes, né? E o Bragantino disponibilizou aí pra gente. Bom, vamos falar da Copa Libertadores da América, porque ontem nós tivemos 5 jogos pela Liberta. O Fluminense bateu o Cerro Porteño por 2-1 no Maracanã. Boa vitória do Fluminense, vitória dura, né? Mas foi uma boa vitória. O São Paulo, jogando em casa, não conseguiu suplantar o Barcelona de Guayaquil, empatou em 0-0. O Botafogo teve dificuldade, mas ganhou do Universitário por 1-0 fora de casa. O São Lourenço bateu o Liverpool do Uruguai por 3-2 e o Rosário Central goleou o Caracas pelo placar de 4-1. Vamos ver os gols da vitória do Fluminense? Conferindo então os gols da vitória do Flusão aí, ó. Pelo lado direito, que belo chute do lateral do Cruzeiro, hein? Do Marcelo. Só que aí cedeu o empate, né? 1-1. E teve que correr atrás, mas o Flusão chegou à feitura do seu segundo gol, o que valeu, né? Demais para o time brasileiro, que bateu então por 2-1 o adversário. E o Botafogo, né? Dificuldade, fora de casa, mas ganhou de 1-0. Olha, na velocidade, bola pela direita, ajeitou, deu quase que uma coberturazinha, uma cavadinha, não foi muito cavadinha não, mas tirou do goleiro. 1-0 para o Botafogo, comemorou muito, né, o Botafogo, que praticamente garantiu a sua classificação, né? E depois do jogo, o técnico Botafogo, o Arthur Jorge, falou sobre essa vitória. Vamos conferir? Ao jogo de hoje, nós temos um contexto mais alargado que temos que analisar. O jogo em si não foi, por parte do Botafogo, um jogo muito bem jogado. Hoje foi um jogo mais sofrido do que bem jogado. Mas foi um jogo onde eu creio que a vitória nos assenta muito bem. Assenta muito bem porque não permitimos ocasiões ao adversário. Fomos uma equipa eficaz nas oportunidades que tivemos, porque tivemos 2 ou 3 situações claras para fazer o golo. Permitimos e concedemos esse domínio ao rival, que sabíamos que era um rival também ele muito forte. E um rival que, por exemplo, em casa, em 2024, ainda não tinha perdido. Nós viemos cá vencer. Eu tinha dito no final do último jogo no Rio de Janeiro, os 2 jogos que nós teríamos fora para fazer, aqui no Peru e o próximo que iremos fazer na Colômbia, seriam 2 jogos onde iam ter que contar com o Botafogo. Porque este Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor. E nós hoje viemos cá em busca da classificação, viemos cá ganhar com mérito por aquilo que fomos fazendo e acabámos por conseguir uma classificação histórica, tendo em conta que num grupo em que estavam em disputa 18 pontos, nós nos 2 primeiros jogos tínhamos 0. Portanto, conseguimos uma recuperação extraordinária, mérito dos jogadores por aquilo que fizeram, pela forma como acreditaram, como lutaram, como trabalharam. Hoje foi mais um exemplo daquilo que é não só a qualidade dos atletas, mas também a sua alma
enquanto vontade de dignificar a camisola do Botafogo. Legal, então aí o técnico do Botafogo, né, o Arthur Jorge, e o que teria dito o Luiz Subeldía, técnico do São Paulo, depois do 0-0? Nosotros ya estamos clasificados, ¿no? Claro que siempre que se juega de local queremos ganar porque hay mucha gente nuestra, queremos ganar por nuestra gente, por nosotros, por nuestra gente, por la atmósfera que hay en Copa Libertadores, porque queremos terminar primero en el grupo. Todavía tenemos chance de terminar primero, pero yo hoy falaba con ellos, conversaba en la charla técnica antes de venir aquí y decía que es Copa Libertadores o Copa Sudamericana, es un proceso donde vos te vas enfrentando con distintos equipos y los distintos equipos tienen distintas características. A veces un equipo como hoy se encierran, te hacen un embudo para que vos no tengas opciones por adentro y tengas que desdoblar por afuera. Te corta con faltas, tuvimos mucha falta o córner y de golpe por ahí son situaciones que terminás aprovechándola por la cantidad de pelota parada que tenés, de bola parada que tenés. Entonces yo creo que el partido de hoy para nosotros es un aprendizaje porque entendemos que aquí, sobre todo en instancias finales, yo lo viví con Liga de Quito, en instancias finales los equipos van a tratar de hacer este juego, ¿no? De hacer un embudo y de cortar el juego, de hacer un embudo, de que vos, si no estás fino en las conexiones, posiblemente te cueste convertir. Yo creo que hoy el equipo circuló bien el balón, por momentos estuvimos un poquito desesperados, que es normal, es parte del proceso, pero lo que a veces hacemos bien de por ahí conectar adentro del área o tener situaciones más claras, hoy un poquitito nos costó. Pero yo creo que nos va a servir mucho para el proceso de lo que viene en Copa Libertadores. No tengo dudas de eso. Muito bem. Palavras aí do Subeldía, técnico do São Paulo. Precisa classificar em primeiro, Subeldía. Senão vai ter que brigar depois ainda. Bom, gente, nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Tem informações do especializado da Caldense. E nós vamos falar aqui do Vulcão, que, segundo o seu presidente, vai participar do campeonato mais uma vez da segunda divisão. Já, já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? A rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente, né? Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor.
Muito bem, nós estamos de volta com o Suminas Esporte. Eu queria falar do time de vôlei feminino Master 55+, da Caldense, que entrou em quadra na noite de quarta-feira, né? Anteontem, no ginásio do Sociedade do CES, né? Para mais um amistoso de preparação para o tradicional torneio Conexão Caldense, a ser realizado na sede do clube no feriadão prolongado de Corpus Christi, que vai de 30 de maio a 2 de junho. Bom, a partida contou com 4 sets e a veterana ganhou todos os 4, com parciais de 25-17, 25-22, 25-15 e 25-22 novamente. Segundo o técnico Paulinho Toni, foi bom testar, né, várias formações do time e ver, segundo ele, que em todos os sets o time no coletivo mostrou ser muito forte. Então as jogadoras, segundo ele, estão de parabéns. Estão mesmo, né, gente? Porque é sempre uma competição, independentemente da faixa etária, é muito bacana a gente ver o time produzir resultados positivos. Eu queria falar também do Vulcão, gente. O Vulcão, eu conversei ontem com o Alessandro Gaiga e o Alessandro me confirmou que o Vulcão vai participar do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, porque hoje, inclusive, o Vulcão já tinha juntado toda a papelada necessária para fazer a inscrição, que primeiro os clubes se inscrevem, e aí tem que atender todas aquelas reivindicações, né? Não pode estar devendo lá nem para a federação e nem para os cofres do Tribunal Desportivo, tem que ter o campo, tem que ter vestiários, 3 vestiários pelo menos, são estruturas que Poços de Caldas tem e não tem problema algum. Então o Vulcão já preencheu todos os requisitos da Federação Mineira de Futebol. Segundo o Alessandro, hoje essa documentação já seria enviada para a federação, porque no dia 28, agora dia 28 de maio, tem o Conselho Técnico. O que é o Conselho Técnico? É a reunião dos dirigentes de clubes propensos a disputar o campeonato, e ali se estuda e se define o esquema da competição, né? A tabela demora um pouquinho mais, porque segundo a legislação, a elaboração da tabela tem que acontecer pelo menos 60 dias, antes do início do campeonato. Então, como o campeonato provavelmente comece em agosto, então até final de, talvez começo de junho, meados de junho, a gente tenha já a definição também da tabela do campeonato. A única dúvida que o Alessandro tem é se a reunião seria virtual, ou seja, cada dirigente no seu domicílio e dali participando pela internet, ou se seria uma reunião presencial, como foi do módulo 2, né? Que a Caldense mandou os representantes dela para a reunião do Conselho Técnico do módulo 2. Eu acredito que, baseado naquilo que aconteceu no módulo 2, também seja presencial a reunião do próximo dia 28. Mas uma boa notícia, né? O Vulcão vai participar e logo vai ter que começar a montar a equipe. Não pode deixar para a última hora, né? Senão o começo do campeonato é triste, né? Então vamos torcer para que tudo se defina dessa maneira. Olha aí, o Brasil ganhou o direito, na madrugada de hoje, ganhou o direito de disputar a Copa do Mundo de 2027 feminina. O Brasil participou, então vai ser no Brasil, o Brasil mesmo competindo com 3 sedes, né, na Europa, né, pela Força Europeia. Aí o presidente Edinaldo Rodrigues confirmando com o presidente Infantino da FIFA, né, Edinaldo Rodrigues da CBF, e o Congresso aprovou, e o Infantino levantando a placa Brasil, que foi o país escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2027. Muita vibração por parte de dirigentes brasileiros e até alguns internacionais, né? E o Brasil comemorando, o Edinaldo, aí a delegação brasileira que esteve presente em Bangkok, no Congresso, que elegeu o Brasil
como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Vai ser bom para o Brasil, para a Confederação Brasileira, vai ser bom para o futebol brasileiro, né, o futebol feminino, principalmente, porque nós precisamos de uma Copa do Mundo aqui, quem sabe, para dar aquela guinada, né, no futebol feminino brasileiro. Parabéns à candidatura do Brasil, que foi aprovada. O Brasil já tinha uma infraestrutura absolutamente pronta, né, com os estádios que sediaram a Copa do Mundo Masculina de 2014. Então, em 10 anos, todos os estádios estão preservados e vai ser diminuída a capacidade, né? Já ficou claro isso, mas os estádios serão os mesmos. Então é isso, gente. Nós estamos terminando o programa de hoje e convidando você para que esteja conosco na segunda-feira, quando a gente vai voltar a falar aqui principalmente sobre a Caldense, que na segunda-feira vai jogar contra o Mamoré, lá em Patos de Minas. Um grande abraço e até a segunda.